3, 2, 1. Salve, galera! Estamos começando mais um Rap de Five Cast e hoje temos uma convidada super especial, então você não pode perder. Aproveita para compartilhar o nosso conteúdo, se inscreve no canal, dá um like. Essa mensagem precisa abençoar mais pessoas e você faz parte disso. Quero começar aqui apresentando o meu mano, o Tom, um cara super especial que nos inspira, nos tira da inércia. Fala aí, Tom, fala alguma coisa. Nos tira da inércia? Ele é fera, ele é fera. De onde ele tirou isso? Ele acha que a gente é inerte? É isso aí, mano. Ah, eu. Profundo isso. Você viu? Agora, É porque eu ando bastante de bike, né, mano? Também. O Tom corre, anda de bike, o Tom é embaçado. É isso aí, galera. Hoje aqui é um dia muito especial. A gente tá aqui na presença, não somente essa mesa aqui, mas também os bastidores aqui, cheio de pessoas especiais. Igual diz o Naldo, né? Lugar especial para as pessoas especiais. Então hoje o dia é bom, mas brincadeiras à parte, a gente tá com uma figura aqui muito importante, muito relevante, uma mulher, uma escritora e, acima de tudo, uma cristã. Então você que tá no momento difícil aí, eu também no momento bom, é sempre bom a gente ouvir palavras boas. Então fica aí, não percam até o final, hein? Deus abençoe. Caramba, Tamo junto. vou nem falar depois. Aqui do meu lado, Shell. O Shell é o cara que tem um coração enorme, é o cara que tá sempre com a gente, sempre fala eu te amo. E é de verdade, né, Shell? Isso aí. Lógico. Eu te amo também, viu, Shell? Te amo. Tamo junto. Eu acho que rolou uma dúvida. Mas tudo bem. Nossa, ai, tá vendo o Dani? Eu acredito em você, Shell. Fala, galera. Graça e paz, boa noite. Uma alegria especial a gente tá junto aqui em mais um episódio, o sexto. Não esqueci, o sexto. Né? Sexto episódio com uma pessoa especial. Uma figura feminina, a primeira, hein? Tá estreando aqui. Tá estreando aqui as figuras femininas representando as mulheres aqui com um testemunho muito abençoado. Então fica aí ligadinho, compartilha, que hoje vai ser muito, mas muito especial, fora a resenha. Mas aí depois a gente... Seu tem de sobra. A resenha a gente garante. E aqui, cara, na minha esquerda, o Dani. O Dani é o nosso mestrão. O Dani é o nosso paizão. Fala, Dani! Fala, Dani! O profeta! Fala, pessoal. Boa noite a Profeta da todos. Hoje a gente tá animado, né? Os caras tá animado hoje. Faz tempo que a Bom, gente privilégio estar aqui, né? Eu sou o paizão porque meus cabelos já estão brancos, a barba branca, tudo branco, né? Amado. Legal, é isso aí. Gente, a nossa alegria é estrear, né? O nosso podcast agora com uma cara rosa. Isso aí. Isso aí, Feminina, né? Com o patrocínio de Thiago Lima, ela tá com a caneca do Thiago Lima. Bom, gente, deixa eu apresentar essa figura aqui. Esse é um presente de Deus para nossa comunidade também. A Maria, que tem uma relevância aí nas redes sociais, né? E a gente é feliz, Maria, por ter você aqui. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, né? A Maria, ela tem diversas funcionalidades aí, né? Ela é empreendedora, ela é escritora, ela é pregadora, meu irmão, e é blogueira. Meu Deus! Ela tem vários conteúdos lá no Instagram, né? Então, você que pode acompanhar lá. Qual que é seu arroba lá? Maria Ingrede com 2D. Ingrede com 2D. Até o nome é chique. NGRD. Até o nome é chique, né? Até o nome é chique, né, cara? Agora, Rapaz. meu pai botou meu nome, Daniel da Silva. Eu não vou nem falar Você o meu vê? aqui pra vocês. Não. Rapaz, Deixa quieto esse negócio de nome você vê aí. como é que é esse negócio de nome, né? Preservar a cultura. É complicado. Bom, Maria, privilégio muito grande ter você aqui. E hoje ela trouxe uma torcida de peso, né? Verdade. Hoje o estúdio tá cheio aqui. Depois, Né? legal eu aqui. sei que o Thiagão vai dar um jeito de filmar ali os bastidores ali, vai mostrar a galera que tá com a gente. Tá a tia, tá a avó que veio comigo ali, né? Bem legal. E tá quem? Marcinha. Quem? O nosso Luiz, que no final eu quero que eles apareçam aqui. Isso aí. Vão fazer Isso uma aí. participaçãozinha Isso aí, com a pô. gente. Porque a Marcinha colocou um conteúdo lá, fera, né? Isso aí, arrebentou. Fazendo a chamadinha, cumpriu o protocolo certinho. E ela tá aqui, tomando um café com a gente, conhecendo o espaço e vai assistir o episódio inteiro em primeira mão. Primeira Primeira mão. mão, hein? Quando sair lá pra vocês assistir, ela já assistiu. Ela já sabe o que aconteceu ao aqui. vivo, ao vivo. É isso Bom, aí. é isso aí. Pessoal, sem mais delongas, vamos lá. Maria, vamos lá. Eu quero que você se apresente, que você fale um pouquinho de você. E tá aqui os meninos. Vão fazer umas perguntas para você e nós vamos ter um papo bem agradável, né? E eu tenho certeza que nosso Deus se fará presente em todo o tempo.
O nosso intuito aqui é levar uma mensagem de esperança e talvez alguém que esteja nos ouvindo agora tenha uma história que se identifique com a sua e quem sabe seja hoje o dia da virada de chave para a vida dessas pessoas também. Amém? Amém. Vamos lá, amém. Maria, é contigo. Primeiro que é uma honra estar aqui participando do Refúgio 5Cast. Muito chique. Falou mais certo que a gente. Põe palminhas na edição lá, hein, Lala? Ó, plateia. essas palminhas não é o efeito que o Thiago põe, essa é verdadeira. Essa é verdadeira. É uma honra para mim estar aqui com vocês. A gente participa da mesma comunidade. É um privilégio para mim. Eu me senti muito honrada com o convite. Vocês todos são uma bênção. E Deus jamais nos permite passar por um processo sem que Ele não já garanta a vitória, a cura, a transformação, a mudança. E a gente passa e no momento do processo parece que é interminável. E nós olhamos e pensamos, será, Deus, que eu vou sair dessa? E olha eu aqui. Hoje estou aqui com vocês. Uau. Olha aqui um capítulo de um livro a qual Deus me concedeu com mulheres incríveis. Então, assim, o seu processo vai servir de cura mais na frente. Então, eu já quero começar dizendo para você, mulher, homem que esteja me assistindo, não desista da sua vida, não desista do seu propósito, não desista da palavra liberada, a qual o Senhor já determinou sobre a sua vida. Tudo isso é um processo e vai passar. Uau. Ó, depois dessa Maria, eu vou até, faz a... vamos aplaudir. Ai, Bora! Presta seu livro aqui pra mim, Maria, pra gente só fazer a divulgação aqui. Pessoal, esse aqui é o livro da Maria, Mulheres Renovadas. Tá aqui. Dá pra dar um close aí. Muito fera. Eu gostei da palminha. A palminha foi maneira. Se as pessoas quiserem adquirir esse livro, aonde que a gente encontra? No meu Instagram e no número de telefone. Número de Pode falar telefone? aqui? Pode. 11 95981 6542. Legal. E você vai levar Mulheres Renovadas para sua casa. E eu achei legal o tema que você colocou na parte, né? Que você... Mas isso aí você vai falar. Eu vou dar uma segurada para que você fale. Tá bom? Bom, antes mesmo dos meninos terem as perguntas deles, eu quero fazer já a minha primeira pergunta para você. Meu Deus. Maria, o que te inspirou nesse momento da sua vida? Né? Foi uma indução de Deus para que você colocasse a sua história dentro de um livro e você compartilhasse isso com as demais pessoas. O que te motivou a fazer isso? Foi uma ordem total de Deus, porque eu recebi uma palavra 2 anos atrás, no meio do processo. E eu achava impossível. Uma profeta me ligou do Rio de Janeiro e me disse, eu tive uma visão com você. E Deus foi tão específico que na época eu estava totalmente diferente do que eu estou agora. Cabelo, tipo físico, tudo. E Deus falava até da forma que o meu cabelo está. E eu ri, falei pro meu marido, falei, Leandro, impossível uma coisa dessa. Ela disse, eu te vejo lançando um livro muito feliz, e se você estava assim, 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 assada. E meu marido disse assim, se Deus falou, vai se cumprir. E quando eu recebi o convite de uma pastora amiga, Diana Carvalho, ela falou, eu tô com um projeto de mulheres e eu quero que você faça parte. Somos em 27 mulheres, cada uma com seu testemunho, com a sua história. E na hora eu falei, meu Deus, será que agora é o momento? E passaram-se uma semana, eu lembrei da palavra liberada do Senhor. E aí eu disse, se Ele já falou, Ele já se responsabiliza para poder cumprir. Ele é fiel, né? Ele é fiel. E foi quando eu comecei a escrever. E eu perguntava para o Senhor, Deus, qual a história que o Senhor quer que eu conte no livro? Porque a gente passa por tanta coisa, né? A gente tem tanto processo, todos os dias é um obstáculo superado. Eu falei, mas do que é que o Senhor quer que eu fale no livro? Porque eu pergunto muito para Deus o que Ele quer falar, o que Ele quer fazer. Porque quando Ele toma a direção, Ele já tem um coração certo, Ele já tem uma vida certa. A Bíblia diz que a palavra dele é uma espada de 2 gumes. Então ela penetra, ela vai, ela volta e ela cura. Então o Senhor falou comigo, fala do teu começo, quando tu me encontrou, quando tu teve depressão, síndrome do pânico, das rejeições que você sofreu. E aí foi quando eu comecei a explanar um pouquinho aqui nesse capítulo. E nem é tudo ainda, né? É uma história e só tanto, né? pouquinho. É uma história e tanto. Maria, você é uma pessoa totalmente ativa, né? Além de ser empreendedora, missionária no reino, enfim.
Você ainda tem um tempo de liderar o projeto Mulheres Indesistíveis. E essa palavra indesistível me chamou muita atenção. Principalmente pelo foco de ser mulheres. Sim. Que, querendo ou não, é um lado mais frágil. Sim. O que te levou a levantar esse projeto? O que te motivou a você trazer esse projeto para sarar outras mulheres? O projeto Mulheres Indesistíveis nasceu a partir da palavra de Ruth 1,16. Quando Ruth faz uma aliança com Noemi no momento de maior dor de Noemi. Que ela diz, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, não insiste para que te deixe. E eu estava numa fase muito difícil da minha vida, a qual eu queria desistir de tudo, casamento, queria desistir da empresa, porque não estava fácil. E aí uma bela madrugada o Senhor me acordou e disse assim, vai para a sala. E eu fui para a sala com um caderninho na mão e ele disse para mim, você não vai desistir de nada que eu coloquei sobre suas mãos. Eu vou te ensinar a ser indesistível em meio à dor. E a partir daí vai se nascer um projeto de mulheres, a qual você não vai desistir. E eu pensei que esse projeto ia nascer num período que tudo já tivesse passado. E o projeto se iniciou no meio do processo. E Deus começou a falar comigo e eu relutei. Não foi da noite pro dia que eu aceitei. Eu escutei, anotei tudo no meu caderno. E ali orei, fiquei muito feliz, mas aí o processo não acabou. Eu disse, eu não dou continuidade enquanto o Senhor não resolver as minhas coisas. E não é assim com Deus. Quando Ele manda, você tem que obedecer e acabou. E foi mulheres vindo me procurar, quero desistir, Maria, tô com um problema, isso e aquilo, e meu coração queimava. A partir do momento que eu falava que não ia mais fazer, quando eu me vi, eu já estava fazendo. Porque é uma coisa que vai além da gente. Quem quer ver uma pessoa ali passando por um problema, você ter uma direção de Deus para poder ajudar e não ajudar. Então, quando você vê, você já está ali fazendo, já está ajudando, e graças a Deus, nós somos mais de 80 mulheres, é uma comunidade. Ainda está virtual, todos os dias eu mando devocional, todos os dias eu peço a Deus direção e mando orações, e eu recebo testemunho para a glória de Deus também, de mulheres que, Maria, minha casa estava assim, a partir dessa palavra, a partir dos devocionais está assado. Eu tiro um momento do meu dia, de 2 horas por dia, ou no começo da manhã, ou no final do dia, para me falar com as mulheres que me chamam, porque elas têm acesso a um telefone meu. E quando elas me chamam, eu tiro essa parte do dia para poder responder, conversar, acompanhar. É isso que eu ia perguntar para você. As mulheres que estão assistindo hoje, que se interessar a entrar nesse projeto, como que elas fazem? O link tá no feed do meu Instagram. Tá na bio. Entra no Instagram, só na já bio. cai no grupo. Já entra direto. Já entra direto. Isso que você falou é muito interessante, porque Deus ele nos permite a passar por algumas coisas para ele dar autenticidade lá na frente para você sarar outras pessoas. E isso é abençoador demais, isso que você falou. Isso aí, eu tenho uma pergunta dentro disso que você falou, né? Porque quando a gente fala de indesistíveis, né? É um tema muito forte, né? Para que a gente fale. Maria, dentro do nosso conceito hoje de vida, né? E se você pegar o histórico mesmo, a gente tem muito problema com mulheres cristãs, cara. E aí a minha pergunta para você é o seguinte: qual tipo de expectativa que essas pessoas têm acerca de Deus que fazem com que elas desistam, mesmo estando em Deus, né? Porque assim, a gente vai para a igreja e a gente ouve de um Deus que faz, de um Deus que realiza, de um Deus que não deixa um filho perecer e tal. E às vezes a gente vai enfrentar alguns intempéries da vida, e você falou uma palavra aqui muito poderosa, né? Quando você falou da dor. O que Deus nos ensina com a dor. A gente teve um convidado aqui um tempo atrás, o Jefferson, e ele falou muito sobre o que Deus tratou com ele a respeito da dor, né? E você acredita que a pessoa, quando ela desiste, ela não compreende o processo de Deus, ainda que esse processo de Deus seja doloroso? E o que te faz permanecer? Qual que é a chave na eternidade que te liga, que fala assim, não, cara, eu preciso confiar, eu preciso estar, mesmo sabendo que eu tenho que carregar esse tema indesistível na minha vida, né? Porque isso é uma palavra muito forte da gente dizer, né? Sim. E quando você olha para a nossa realidade, quantas mulheres você vê desistindo? Desistindo da vida, desistindo dos sonhos, desistindo dos projetos, porque talvez a pressão seja maior? Não sei. O que você teria para falar para essas mulheres que estão em Deus e estão pensando em desistir?
quando tu falou a questão de você estar em Deus e ouvir Deus falar, a Bíblia é repleta de promessas e bênçãos que o Senhor diz ao nosso respeito. E quando nós temos um relacionamento com Deus, que nós ouvimos a voz do próprio Pai, Ele dizendo o que vai fazer, e você olha para o cenário está impossível e totalmente adverso. Se você não tiver um relacionamento e não entender de que Deus está com você, você quer desistir. No momento meu de maior dor, eu queria jogar tudo pro alto. Tudo, exatamente tudo. Mas Deus, por isso que é importante, ele falou da mulher cristã, a gente ter um relacionamento com o Pai. Porque um filho conhece a voz do pai, ele pode estar em meio a uma multidão, mas se o pai fala, ele reconhece que é Deus que está falando. Então, quando eu queria desistir de tudo, ele me visitou naquele quarto, é porque eu tinha um relacionamento. A gente é filho, a gente é escolhida por Deus, então é o relacionamento com Deus que te firma todos os dias. E não pense que porque eu estou com um projeto, porque eu fui curada nesse determinado processo, que não venham outros processos, só muda a fase, só muda o processo, porque cada processo o Senhor vai te levando para um próximo nível. Mas o que eu aprendi com esse projeto, o nome Indesistível em Meio à Dor, é que você não pode desistir jamais, porque Deus não desistiu de você. Todos os dias nós pecamos, todos os dias nós falhamos. Se nós que somos pó, pecadores, o Senhor não desiste, por que a gente vai desistir de viver o propósito dele que ele tem reservado para a nossa vida? O preço dele foi caro demais. Jesus, quando estava no seu momento de maior agonia, ele disse: Pai, se for possível, afasta-te de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Ele só pensou: Pai, tá pesado demais. Mas se for possível, ele não disse: eu vou largar tudo pro alto, eu vou sumir, vou transformar tudo, vou mudar tudo. Não, ele sabia do propósito dele. Isso que você falou é interessante, não te cortando, mas já pegando esse link, né? Eu te fiz a pergunta e você me respondeu quando a pessoa ouve a voz de Deus. Isso é interessante, porque Cristo diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e vêm. Então, assim, não é um Jesus que precisa fazer coisas mirabolantes para que as pessoas entendam qual que é o seu lugar nele. Sim. É um Jesus que fala assim: vem. Sim, vem como está. E o cara vem. Então, é uma coisa que o crescimento não depende, Shell, da mágica. Sim. Ou não depende de algum artifício que a gente vai usar para que isso aconteça. Não, é só discernir, né? Uhum. É o discernimento de você ouvir a voz de Deus. Achei poderoso isso aí. E foi ele, e é ele que tem sustentado todos os dias, porque a cada desafio que vem, e não são fáceis, porque a investida é grande que a gente passa, eu penso: eu tenho que ser indesistível em meio à dor. Deus falou comigo. Então é uma coisa que eu vivo todos os dias. Em meio aos processos, às adversidades, eu digo: eu tenho um pai e eu sou herdeira. Ele não me deixa, então eu não posso desistir daquilo que ele já determinou ao nosso respeito, porque Deus não erra, Deus não falha. As pessoas às vezes desistem por outras pessoas, por outras situações, se afastam do Senhor por pessoas, porque não estou satisfeito com isso, ou errou, magoou. Mas Deus não muda, Deus não falha, Deus é perfeito, Deus é santo e Ele é Pai e Ele consola. E Ele vê o seu choro, Ele vê a sua agonia, Ele vê a sua vontade de desistir. Deus, Ele vê tudo, nada passa desapercebido dos olhos dEle. Mas no momento de maior desespero, escolha correr para os pés dele. Mesmo que você diga, como eu disse: Senhor, eu quero desistir, mas eu não disse que ia desistir para a pessoa de fora. Eu disse que ia desistir nos pés do meu pai. E foi o meu pai que me visitou e mudou a minha história. Eu sei que você quer perguntar, mas pode perguntar. Eu vou provocar ela. Não, eu vou provocar ela, que ela já tá pregando, mas eu quero que ela fale dela. Amém, igreja. Amém, igreja. Eu vou provocar você. Traga um quilo. Eu vi que você usa muito a palavra paternidade. E dentro do teu histórico de vida, essa figura paterna sua, por um tempo você tentou cobrir isso com alguns relacionamentos, com pessoas mais velhas que eu li. Ele lê. Eu li. A Paulinha. Então, assim, hoje, Maria, eu vejo você falar, e quando você fala essa parada de pai, eu vejo que o teu olho brilha, né? Minha pergunta pra você: Deus assumiu esse lugar? Assumiu. Eu conheci o Deus Pai. Uau. Eu conheci um pai, eu venho de uma infância marcada por... Já que o pastor falou e ele leu o livro, pode falar? Eu li teu livro, pode. Eu venho por uma infância marcada de rejeição e
Meu pai, nós somos em 8 irmãos. Eu sou a do segundo casamento, eu sou filha única nesse relacionamento que minha mãe teve com meu pai. E aí eu não tive o carinho do pai, eles se separaram, eu tinha 1 ano de idade e acabei não tendo essa coisa que hoje o filho tem a oportunidade de passar 15 dias aqui, eu toda semana, né? Eu tenho aquele... Não, meu pai não tinha isso. Então, você fica com uma carência, por mais que tinha minha avó, minha mãe, meus tios, minha tia... e cuidando de mim, me dando todo o amor e carinho, mas você precisa daquela voz de homem dentro de casa, aquela proteção, porque quando a gente fala de pai, pelo menos eu quando era pequena, eu dizia, meu pai é meu herói, sabe assim? Então, quando eu fui crescendo, meu pai faleceu com 13 anos, ele já faleceu conhecendo ao Senhor, pediu perdão, eu perdoei, mas eu fui criando capas dentro de mim. Uhum. E uma delas é que, por volta dos meus 16 anos, eu queria me relacionar com uma pessoa, tipo, muito mais velha do que eu, tipo, 20 anos, 20 e poucos anos, e eu dizia, eu quero um relacionamento, mas eu queria, na verdade, era uma característica de pai. Então, eu fui marcada por relacionamentos vazios, falidos, e cada vez mais aquela ferida ia aumentando dentro de mim. Foi quando... E eu dizia assim, eu nunca quero casar, nunca quero ser mãe, eu quero ser muito bem resolvida financeiramente, quero ter minha casa, meu carro, e se brincar, tchau, tchau, acabou. E foi quando Deus, ele tem suas estratégias e sabe como pegar um filho. Foi quando, em 1 ano, eu fui mandada embora de 3 empresas muito grandes, a qual não tinha explicação. Eu sempre era aquela pessoa que pedia demissão. Uhum. E dessa vez eu ter sido mandada embora, eu senti uma rejeição muito grande, ativou outro gatilho em mim. Falei, como assim? Eu sempre fui boa, não tem motivo. Sabe assim, foi me angustiando. Aí foi quando eu entrei em depressão, eu já bebia, comecei a descontar no alcoolismo, então eu ia para a faculdade todos os dias, em vez de eu entrar, eu ia pro bar. E ia dançar sertanejo, e assim, eu bebia muito. E foi quando uma vez já comecei a não professava a mesma fé que eu professo hoje, e o vazio foi só aumentando. Até que um dia eu bebi, estava tendo uma prova na faculdade, eu me vi sentada num barzinho, todo mundo subiu, e eu sempre respeitei professor. Eu sempre dizia, não é pela minha bagunça que eu vou chegar lá bagunçando. Ou eu chego cedo, ou então eu não entro. E todo mundo entrou lá bagunçando, mas para fazer a prova. E eu me vi sozinha naquele bar, vazia, sem ninguém, tipo, tentando me preencher com coisas que só me esvaziavam e me apodreciam mais por dentro. E eu falei, eu não quero essa vida para mim. Aí, os dias foram se passando, foram muito difíceis, a angústia, o vazio, e eu recebi um convite para poder ir na igreja, mas era para a área financeira. Eu falei, tô sem dinheiro mesmo, já tô ferrada, minha vida amorosa tá ferradíssima, não tem nada, tá seca, igual Vale de Ossos Secos. Então eu vou lá, quem sabe esse Deus, ele abre uma porta para mim, e aí eu já ganhei meu dinheiro de novo e já volto ativa. Mas quando eu cheguei nessa reunião, que era para a área financeira, eu nunca me esqueço, eu chorava tanto, porque eles falavam do Deus do impossível. Aquilo me marcou tanto, eu olhei, eu falei, que Deus é esse? Que Deus é esse do impossível? E eu disse, eu quero conhecer esse Deus. Foi a partir daí que eu comecei a querer conhecer a Deus. Com 15 dias, eu já larguei a bebida, e com 1 mês eu já fui diminuindo a carga de sair, sabe? Foi longo o processo. Bom, pessoal, que legal, hein, Maria? Estamos gostando aqui. A história. Gente, nós somos quem? Por favor. Pelo amor de Deus. Refugee 5Cast. Ele tá errando. Faz ele falar de novo. Hoje eu não sei o que tá acontecendo com ele. É o Refugee 5, não é? Como que é? Olha que emoção. Depois dessa vai tanta gente seguir a gente. Não. Com essa emoção, como é que... Galera... Aproveita para poder compartilhar o nosso conteúdo. Essa história da Maria inspira a gente, cara. Então aproveita, porque essa história precisa chegar para mais pessoas. Então se inscreve no canal, curte o nosso vídeo, compartilha, ativa o sininho aí, pô. Vocês precisam saber que o Refugee 5 tá no ar aí, para vocês poderem assistir, mano. Tamo junto. E nós estamos aqui com quem? Com a Maria Ingrid com 2 E? Ingrid com 2D. Com 2D. Mas é só no Instagram, né? É só no então Instagram. Então, É nome artístico. Quem quiser seguir a Maria, vai lá, Maria, faz teu merchan aí. Maria
Ingrede, INGREDD. Ó, E os amigos, qual que é a minha câmera mesmo? Essa aqui, né? E os amigos que seguem a Maria, o que eles têm que fazer? Seguir o Refúgio Refúgio de Five. É isso. Dá essa moral pra nós É aí, isso aí, é isso aí. O algoritmo manda pra nós aí. Vamos lá, Tom. Fala aí, Tom, dos nossos patrocínios aí. Mais uma vez agradecer aqui ao Bruno, a Juliana com Delícias da Ju. Um salgado incrível que, poxa, acaba até rápido, né? Porque é muito bom e a gente quer deixar aqui o nosso muito obrigado para eles. E você, que tem uma igreja, que tem uma escola, que tem uma empresa e precisa fazer uma confraternização, chama lá. Vai estar no nosso Instagram, o @ deles, com o telefone, com os contatos. E é tanta qualidade que é aquele esqueminha lá que vocês já conhecem, né? Se não Aquela velha gostar, então que máxima. devolve, não é nem eles. Eu coloco a mão no fogo pros produtos porque a gente come, a gente gosta e a gente quer abençoar eles também com essa nossa parceria aí. Fechou? Isso aí, Tom. E nós vamos falar também de um cara que tem sido muito abençoador com a gente, Sido parceirão. que é o isso nosso aí. vice-prefeito de Guarulhos, o professor Jesus. Cara, um abraço pra você. Eu sei que você vai assistir o nosso podcast. Jesus, estamos esperando você de volta aqui, hein, cara? Jesus é um cara que, é isso ó, aí. Jesus É é, isso. um cara muito gente boa, cara. Essa semana eu tive com ele lá, batemos um papo, tomamos um café, o cara crente, cara de Deus. O cara é crente. Ele é Nós crente, ele é estamos orando crente. aí pra É ele isso ser aí. o nosso próximo prefeito de Guarulhos. É isso né? aí. E pra embora, você- embora o Thiagão não tocou o louvor naquele dia lá, mas ele é O crente. Thiagão frustrou ele. E pra você que quer um conteúdo de mulheres renovadas com uma história poderosa como essa da Maria aqui, está aqui o livro para adquirir. A Maria vai falar aí de novo. Como Fala. faz para adquirir o livro Mulheres Renovadas? Lembrando que tem uma mulher aqui super especial também. São várias, com histórias lindas. Somos mulheres reais. Aqui não existe mulheres super poderosas, não. Mas todas as coisas nós podemos naquele que nos fortalece. aí. Amém. Então, para você adquirir Mulheres Renovadas, para você receber um renovo a cada página lida do Senhor. Eita! E eu quero falar também da nossa plateia. Eita, Hoje aqui a nós nossa estamos plateia animados. tá muito interessante, né? Primeiro ali tá o amor da minha vida, a Vanessa. Meu Deus! Pode pôr um Love Songs aí. Bota os coraçãozinhos assim, isso Thiago. aí. Ó, Love, love, love. A Vanessa não é Jesus, não, mas depois que ela entrou na minha vida, tudo se fez novo. ô louco! Rapaz! Rapaz, Daqui a pouco ele canta. Eu era o homenzinho torto. É isso aí. Ela me deu 2 princesas, né? Que é a Maria isso Eduarda e a aí. Melissa, que estão em casa agora, fazendo a janta. Que bom, olha. E tá aqui o Luizinho, nosso obreirão, né? Luizinho é servo, Luizinho viu? é servo demais. Luizinho Tá, é Marcinha. fera. A Marcinha é a nossa blogueirinha. Marcinha, será que você consegue correr aqui, Marcinha, pra todo mundo te ver aqui? Vem Será cá, que dá? consegue. Será? Entra aí, Marcinha. Marcinha Vem tá- Aqui, a aqui Marcinha. nós estamos em casa, vem. A Marcinha, vem, Marcinha. Isso, aparece no vídeo aqui, Marcinha. Legal. Gente, a Marcinha mandou o Rios lá. E, cara, Arrebentou. o que você tá achando, Marcinha? Sensacional. Deixa ela falar no microfone Fala aqui, aqui, fala ó. aí. Sensacional estar aqui, poder compartilhar. Tenho sentido verdadeiramente a presença de Deus, apesar de toda a descontração. Mas está maravilhoso. Realmente foi além das minhas expectativas. Ó. Poder estar Que aqui. isso! Você viu? Você fala aí o que as pessoas têm que fazer agora. Curtir a gente. Galera, não deixe de curtir a página do Refúgio 5Cast. Clica lá, vai lá, tem um conteúdo, um episódio melhor do que o outro, como eu já falei pra vocês, o do Jesus, do Bispo Cosme, do Rodrigo Soeiro. Ó, ela assistiu todos. Eita. Todos, hein? Ô, louco. Assistiu todos. Aí, Da Maria vai arrebentar, hein? O conteúdo é sensacional. Sensacional. Vale muito a pena. Muito bom, muito bom. Muito fera! Marcinha, muito obrigado. Dieguinho, com você. Eu fiquei até constrangido com essa declaração. Nós vai trocar você pela Marcinha. Nós vamos trocar o Diego pela Marcinha. Ele tá meio Tô desanimado. achando, tô achando. Não, pô, eu tava refletindo. Que história, hein, Maria? Muito fera, hein? Muito fera. Aproveitando, eu queria fazer uma pergunta. Eu li também a introdução do livro e eu vi que você falou da questão do seu pai, foi a pergunta que o Dani fez. Atualmente, a gente vê que existe muita disfunção nos lares.
E muitos acabam desistindo do casamento, e isso acarreta para os filhos, acarreta para a sociedade num todo. Eu queria que você falasse dessa importância de ter esse lar funcional, mesmo com as dificuldades, porque não é um mar de rosas, não é perfeito, e a gente precisa ter essa ideia de que a gente não pode desistir do casamento. O que você podia contribuir para nós em relação a isso? Porque muitas vezes as pessoas desistem achando que desistir é a alternativa, mas e não é, né? Vai trazer um problema muito maior. E dentro desse processo de dificuldade, acho que você falou uma coisa importante. Todos os processos que a gente passa, acho que o ponto-chave é a gente conseguir ouvir a voz de Deus. Porque quando o processo ele vem e começa a trazer muito transtorno, é difícil a gente ouvir a voz de Deus. A gente começa a pensar em um monte de coisas, a gente ouve pessoas, mas quando foi o que você falou, quando a gente ouve a voz de Deus, aí tudo muda, né? Sim. Então, o que você podia falar pra gente com a sua história para poder contribuir com esse pessoal que não pode desistir, galera, do casamento, hein, mano? Eu entendi em Deus que o fato de você desistir, claro, cada caso é um caso, mas hoje em dia as pessoas estão desistindo muito fácil da sua família. É o orgulho, a Bíblia sempre diz que não muda. A mulher sabe ela edificar a casa. Ela não deixou isso dizendo o homem sabe edificar a casa. É a mulher tem a sensibilidade. Então, assim, o casamento é o primeiro ministério. Deus criou Adão e Eva. Ele criou Adão, viu que o homem não pode ficar só, criou Eva. Então, já foi estabelecido ali a família. Hoje em dia, as adversidades vêm, a sociedade impõe que o lugar da mulher onde ela quiser, em Deus, realmente, cada mulher tem o seu propósito, a mulher pode sim ser independente, a mulher pode sim ter um cargo de liderança, mas a mulher tem que saber o seu lugar em Deus, o que que Deus espera de mim, qual que é o meu lugar, o que que o Senhor diz ao meu respeito. Isso é e não desistir do casamento, a gente tem que lutar. As pessoas hoje em dia não querem mais pagar preço pelo seu casamento. Eu profetizo, eu aprendi em Deus. Depois dessa fase que Deus falou pra mim que você não vai separar, você precisa ser indesistível em meio à dor, eu comecei a mudar. Falei, já que o Senhor não quer que eu separe, que eu desista do Leandro, então eu vou mudar. Então agora eu vou profetizar. E eu comecei a servir mais o Leandro. Por mais que o Leandro não merecesse naquele momento, mas eu fazia o melhor prato, mesmo que fosse um mexidão. Eu decorava o mexidão ali no prato, montava a mesa e colocava um prato do lado e dizia, Jesus, senta aqui na mesa com ele. Muito fera. É louco. Não é fácil, mas em Deus tudo é possível. Sim, sim. Deus, ele não existe quadro que Deus não possa mudar. E ele olhava assim meio constrangido, tipo, essa mulher ainda tá botando um prato para Jesus sentar. Eu ia guardar a roupa dele, eu ia lavar os sapatos dele e eu começava a profetizar. Esse homem vai ser o homem de Salmo primeiro, ele vai florescer em tudo que ele fizer. Uau. Esse homem vai ser um excelente pai, esse homem vai ser um excelente marido, um excelente profeta, um excelente... Eu comecei a profetizar aquilo que às vezes eu não via. E as coisas, lógico que é um processo, começaram a se movimentar. E houve a mudança. Então, assim, em vez de você querer desistir, primeiro procure em Deus o que você precisa fazer. E ali você vai fazendo no Senhor, porque o cenário que está seco, ele começa a florescer através da palavra. A Bíblia diz que a nossa boca tem o poder de dar vida e de tirar a vida. Sim. Se eu começar a espraguejar a minha casa vai ser uma casa sem vida. Mas se eu começar a declarar bênção, Satanás tem que bater de retirada, porque você tem que declarar, minha casa é do Senhor, o meu casamento é do Senhor, a minha empresa, todos os cargos que você exerce, funcionalidade, você tem que consagrar ao Senhor. Fácil não é, mas também não é impossível. Uau. Convida Jesus pra mesa. Eita! Eu vou até aplaudir depois dessa. É importante. Muito bom, muito bom. Olha, muito bom, convidar muito Jesus bom. pra mesa é algo poderoso, porque Muito bom. a cruz foi para trazer mesa, né? Ele não repetiu a cruz, mas a mesa ele repetiu, né? Às vezes é um processo simbólico, né? Você está sentado para fazer oração com a família e tal, mas acho que dentro dessa singeleza é muito poderoso, né? É uma coisa simples, mas que é poderoso demais. A mesa é poderosa, é lugar de cura. Na Muito mesa fera. eu não vejo os seus defeitos. Lembra de Mefibosete? Sentado à mesa com Davi? É isso aí. E você colocou o seu casamento na mesa, onde não tinha É defeitos. isso aí. Não tinha erro. E é bom ressaltar também o quão é importante você ter pessoas ao seu lado no meio do processo, né? Lógico que você, em Deus, você pode todas as coisas, mas você é ser humano carnal, você também precisa de pessoas à sua volta. Então, para cada nível de processo, Deus vai colocando pessoas. Para cada nível de guerra minha, o Senhor foi levantando pessoas. Tem pessoas que começaram na minha guerra, mas que não estão agora. E foi aquele tempo, foi o tempo de Deus e precisa ser respeitado.
Mas essa da mesa foi uma direção que eu tive da minha tia, através de Deus. Deus falou com ela. E ela começou a dizer para mim, coloca a mesa para o Senhor sentar. Uau. E hoje, até onde a gente vai, assim, às vezes a gente está almoçando num restaurante e tem só 2 mesinhas, não sei, faz um mover e ela olha e diz assim, tem que ter a mesa do meu pai, tem que ter a cadeira dele. Muito fera. E ali a gente puxa e vem 3 cadeiras, sempre sobra. Isso parece loucura, mas é profético. É profético. É profético. É profético. Muito fera, muito fera. Isso é Tomzinho. muito bom. Cara, muito bom, muito bom. Pra algumas pessoas, pro mundo pode parecer loucura, mas pra gente é mais do que isso, né, Maria? Você é uma mulher muito engajada, uma mulher muito... Se articula muito bem, você sabe falar. E olhando hoje para nossa sociedade, a gente vê uma grande deturpação da palavra feminista, né? Algumas pessoas pegam essa bandeira como se fosse delas, e muitas vezes as próprias mulheres, e colocam de uma forma totalmente errada. Você, como uma mulher, uma empreendedora, uma cristã, como que você enxerga esse papel feminista nos dias atuais? Você falou que a mulher tem que ser diretora, gerente, eu concordo com você, mas ela também não pode esquecer do que ela é em Deus. Como que você equaliza a palavra feminista nos dias atuais, sendo cristã? Como que você coloca para uma pessoa que é cristã, por exemplo, uma mulher, uma semelhante sua? Hoje em dia, o feminismo ensina o meu lugar onde eu quiser, eu sou independente, eu não aguento desaforo, não levo desaforo para casa. Você pode ver que essas pessoas são sozinhas. São mulheres arrogantes, vazias, muitas vezes rejeitadas. São mulheres, desculpa o perdão da palavra, mulheres que precisam de cura. Precisam encontrar o Deus que cura, precisam colocar todo esse vazio, essa sujeira de alma para fora e dizer, Senhor, o que o Senhor quer que eu seja? A gente às vezes se humilha por uma porta de emprego, às vezes a gente se humilha por uma pessoa não sair da sua vida. A gente está o tempo todo querendo colocar coisas e nos humilharmos diante de coisas. E quando você diz para Deus, é humilhante para elas, no pensamento delas, falar... Que Deus é esse? O Deus que eu não vejo? Você não vê, mas você sente. É o Deus que te dá o fôlego de vida. Se você deitou, dormiu e acordou, é porque esse Deus tem te sustentado. Então, assim, você precisa perguntar o que Deus quer para você, porque você pode sonhar, você pode fazer planos, mas os seus planos atrelados com o do Senhor... você vai muito longe. Os seus planos atrelados com o do Senhor, você senta em mesas que você nunca imaginou sentar. Você entra em portas que você nunca imaginou entrar. Você vive o sobrenatural da sua casa, que é a força do seu braço, o seu intelecto, sua influência, o seu contato não te proporciona chegar. Estar alinhada com Deus e saber quem você é em Deus te faz viver coisas que nem você mesmo pensou e imaginou. A Bíblia diz que o que o olho não viu e o ouvido não viu é o que eu tenho reservado para você. Então, o feminismo, ele quer trazer o masculino para dentro da mulher e não. A mulher tem que ser mulher, a mulher tem que ser feminina, a mulher tem que ser auxiliadora, a mulher tem que sim liderar uma equipe, eu lidero uma equipe, mas a mulher tem que ter aquele lado, poxa, eu sou mulher, eu sou sensível, mas o homem é o cabeça, o homem é o governo. Então, assim, você tem que saber o seu lugar. Você pode exercer o que você quiser, mas em Deus, você tem que saber o seu lugar. Muito bom, fera. muito bom. Muito fera, hein? Em dias que as pessoas fogem das perguntas, que aparentemente polêmica, você isso aí, foi Maria. no ponto Por principal. isso que não é igual do C, Maria. Vou tomando aqui mais um Mas- pouquinho de leite, gente. Sabe o que é legal disso? Lá em Efésios, o Paulo vai falar da questão do... Ele vai falar da questão do homem e da mulher, né? Sobre o papel da mulher e o papel do homem. Só que em nenhum momento fica claro que um tem o poder supremo sobre o outro. Que um domina o outro. Pelo contrário, o Paulo sempre vai falar que os dois se tornam um. Então, sempre quando a gente pensar dessa ótica, que os dois se tornam um, para Deus, ele não vê diferença entre homem e mulher. É filho do mesmo jeito. Sim. Então, se a gente pensar dessa ótica, faz muito sentido. Porque a gente não precisa estar numa competição. Sim. Não precisa ser uma competição dentro de casa, não precisa ser uma competição no trabalho. Não, eu preciso mostrar que eu sou melhor que o homem, não, pô. Eu preciso estar junto. Caminhar junto. A unidade é muito mais forte do que essa competição. Então, isso é muito fera. E falar isso hoje em dia, cara... Isso que você está falando é muito importante, porque nós aqui somos casados com mulheres relevantes. Sim. Mulheres que têm um papel importante na sociedade. Mulheres né? de sucesso. E isso não tem problema nenhum para nós. Porque Nenhum. hoje isso é uma verdade para nós. Um dia me fizeram uma pergunta
se essa questão... Eu nunca tive problema em dizer o quanto a minha esposa foi relevante para minha vida, para minha carreira profissional. E hoje, se eu cheguei onde eu cheguei, foi de incentivo dela, que disse: você precisa estudar, você precisa correr atrás dos seus objetivos. Então, assim, por mais que o homem seja o governo, mas ele precisa, sim, reconhecer que existe uma direção, existe um alinhamento, né? E isso não vai desmerecer você em nada, né? Então, o quanto que isso é verdade para nós. Hoje, Maria, eu ver você ter um posicionamento como esse, uma pessoa que tem uma certa relevância dentro daquilo que você executa. Hoje você é uma empresária, hoje você é uma escritora, hoje você é uma detentora de uma palavra, de uma boa palavra, né? Isso não muda a sua posição onde você está. O que acontece é que as pessoas invertem esses valores, né? E quando esses valores eles são invertidos, né, Shell? Aí vem os problemas, causa os problemas, né? Que a pessoa não sabe lidar, não tem aquele equilíbrio de você saber que, poxa, Deus me colocou em uma posição, mas, cara, eu preciso me manter simples e humilde dentro daquilo que eu estou recebendo, né? Uhum. Hoje eu participei de um treinamento que foi o dia inteiro de treinamento e amanhã que acaba esse treinamento. E a gente ouve muito falar sobre a liderança de um mundial, né? O que é a liderança mundial? É aquela que vai absorver todos esses valores, mas vai permanecer simples naquilo que faz. Então eu acho isso fantástico quando a gente olha e vê que, de uma certa forma, Deus ainda está no governo do mundo. Quando eu vejo uma fala como essa, eu falo, cara, Deus ainda está no controle. Sim. É que às vezes a gente cria os mecanismos, a gente faz, realiza e diz assim, poxa, eu criei, mas na verdade tem um autor de tudo isso que está criando tudo isso, né? E se a gente se mantém centrado nisso, e é uma coisa que você falou aqui que é fantástico, ouvir a voz de Deus. Faz toda Essa a diferença. parada de ouvir a voz de Deus, ela mexe, né, Shell, com o nosso interior. A partir do momento que nós damos ouvido para aquilo que Deus tem para nós entendemos o propósito de Deus. E a Maria falou algo aqui muito interessante, essa questão da mulher saber aonde é a posição dela em Deus. Eu sou casado com uma mulher que profissionalmente ela arrebenta. Ela entrou na casa da André Luiz, onde ela entrou como uma gestora. Hoje ela está gerindo 4 setores. E eu não tenho nenhum problema com isso. Eu sempre falo com ela, a minha oração é que Deus te faça crescer muito mais, porque nós entendemos o propósito de Deus na vida dela ali dentro. Sim. Mas nem por isso ela deixou de continuar sendo aquela mulher que senta, que aconselha, que escuta, continuando sendo aquele momento de viver com Deus. Eu estava vendo algo aqui no seu livro que me chamou muita atenção. E aí, dentro disso, você me falou Ele no tá livro com o seu aqui... livro ali, ó. Eita, que isso! Fez a lição de casa, ele fez a lição de casa. A gente estuda um pouquinho. Ele fez a lição de Meu casa. Ele tirou foto, tá vendo? Deixa eu ser esse é o livro. Dentro disso, Maria, a gente tem visto muitas mulheres que, como você teve um gatilho lá atrás e ficou com sua autoestima baixa, né? Que como você teve o refúgio, o subterfúgio na comida e procurou algumas coisas para fugirem, né? Como você fala no livro. O que você tem para falar para essas mulheres? Qual o conselho que você tem? Porque hoje você é uma mulher em Deus de sucesso. Como o Dani falou aqui, em todas as áreas que você tem colocado a sua mão, nós temos visto as mãos de Deus junto. E isso, para mim, é a maior alegria, independente do sucesso profissional. Nenhum sucesso vale o fracasso da tua família, como diz o pastor Josué Gonçalves. E a gente, como pastores, a gente olha muito para a questão, primeiro dentro de casa, para depois vir o sucesso. É uma consequência. E nós temos visto isso em Deus na sua vida. Então, o que você falaria para essas mulheres que muitas das vezes estão com a autoestima lá embaixo, que estão com seus casamentos destruídos, que estão profissionalmente sem perspectiva, mas que eu tenho certeza que esse podcast hoje vai ser uma virada de chave para que essas mulheres entendam o que Deus tem na vida delas. Amém. O Leandro sempre me incentivou a me cuidar. Ele sempre me incentivou a estudar. Quando se fala em relação de avanço da Maria, o Leandro nunca me podou e nunca mediu força em nada. Então, o fato da rejeição, o fato do processo do casamento, de você achar que as coisas têm que ser do seu jeito, eu comecei a me refugiar incontrolavelmente na comida. Qual ser humano que não gosta de comer?
Mas você comer já descontando as suas debilidades ali na comida, se a mulher já tá acima do peso, ela vai ficar mais. Se ela já tá se sentindo mal, ela vai ficar pior. Então, quando você comia ali, sentia prazer. Quando você olhava no espelho e falava, Maria, tá uma merda. Desculpa o perdão da palavra. Isso aqui não dá. Eu ministro a palavra, então eu detestava quando alguém me filmava. Por mais que eu soubesse que ele tinha que resplandecer a palavra de Deus, mas você estando bem também, você glorifica o nome de Deus. Porque Deus, a mulher, às vezes a gente pensa a mulher que é do lar, a mulher que trabalha, a mulher que serve a igreja, a mulher tem filho, a mulher tem várias atividades. Só que a mulher também não pode se deixar de lado. Então, a partir do momento que eu parei que eu olhei e falei, Deus, do jeito que eu não tô te glorificando, porque eu tô ficando a deprê querendo me pegar de novo, não tô me sentindo bem, tô ministrando, não tô gostando do que eu tô vendo. Imagina o Senhor lá do céu, porque o Senhor nos ensina a ter equilíbrio. Ainda hoje eu tô em processo de emagrecimento. O exercício físico tem me ajudado todos os dias, porque quando eu tô cansada, ele me dá uma endorfinada. Perdi uns quilinhos, tô me sentindo bem, hoje não tenho mais vergonha de me ver no espelho. E isso que estava interno dentro de mim, que eu transferia para a comida, quando eu parei, floresceu em outras áreas da minha vida. A minha liderança melhorou, o meu comportamento melhorou. Maria, e antes? Antes eu não me sentia bem comigo, como que eu vou fazer as coisas? Agora eu olho e falo, Deus, tá aqui, ó. Muito bom, muito bom. Você não pode, você tem que se cuidar, sabe por quê? Você que talvez não trabalhe fora, o seu marido tem que chegar e ele tem que olhar pra você cheirosinha, bonita, organizada. Tô mentindo? É o que eu ia falar. Independente se a mulher ela tem sucesso fora ela dentro tem ou que estar dentro de casa. organizada. A Bíblia fala que o que você fizer, você tem que fazer como se fosse para Deus. Se for para você cuidar de casa, com excelência. Dos filhos, com excelência. Quantas vezes eu me arrumava e o Leandro nem tinha um. Fazia de conta que eu não existia. Aí eu ficava mais triste a comer e ficava revoltada. Depois que eu entendi que não é sobre ele, mas é sobre mim, a mudança veio nele. Uau. Foi incrível, porque eu mudei, o Leandro mudou. Então, assim, às vezes você quer a mudança do outro e você tem que olhar pra dentro de você. Exatamente. O que eu preciso mudar? Isso aqui tem que sair de dentro de mim. A gente tem que ser humilde em Deus. A Bíblia diz que aquele que se humilha, exaltado é. E a pessoa diz o ditado, que eu já escutei várias vezes, os humilhados são exaltados. Não, você tem que se humilhar diante de Deus, saber suas fraquezas, o que você precisa mudar. Todo dia eu digo para Deus, renova a minha mente, muda aqui dentro de mim, o que o Senhor quer de mim? Porque não é fácil. E detalhe, quando a mulher emagrece, tem outro ponto importante, a autoestima dela muda. Tem que saber como que você está usando sua autoestima. Tá querendo chamar atenção fora? Não. Você tem que mudar sua autoestima por você. Você não tem que querer chamar a atenção de outro homem lá fora. Você, sua casa e você se sentindo bem. Então, tudo a gente... Parece loucura, tudo a Maria Hora. Não. Tem que pedir pra Deus, porque senão você começa a querer usar umas roupas que não usava antes, chamar atenção desnecessária. Você tem que chamar atenção, se sentir bem pra você, se vestir com decência e cuidar em casa. Vamos fazer o episódio 2. Isso é uma aula de... Fera. A gente tem que fazer o episódio 2, camarada. É isso É aí. Jesus. Episódio 2. Maria, eu tô lendo um livro do Dr. Russell Shedd e eu acho muito legal quando você fala de mudança, né? E ele fala muito sobre a graça, a lei e salvação. E esse livro, para mim, é um dos livros que tem me abençoado muito. E é o tema do meu próximo sermão na igreja, né? Não tô dando spoilers aqui. Quando vai ser? Mas É o Não próximo sei. tema? Mas, assim, quando a gente fala muito de mudança, né? E eu acredito que a maior mudança, ela vem quando a gente é alcançado pela graça de Deus, né? Tem um texto no livro de Lucas, capítulo 15, que fala do filho pródigo, né? O filho pródigo, ele decide sair da casa do pai, ele vive lá a porcaria de vida que ele vive, e aí ele se arrepende e diz assim, poxa, quem me dera eu voltar para a casa do meu pai, né? É interessante que o arrependimento tirou ele do lugar do estado de calamidade. O arrependimento tirou ele da posição. Só que o arrependimento dele não mudou ele. Aí o que é interessante? Que Dr. Russell Shedd vai dizer assim, o que muda o filho pródigo não é o ato do arrependimento, mas é a graça que ele encontra quando ele está retornando para casa. Então, ou seja, a casa que não tem graça não muda ninguém, né? Então, a mudança está quando você encontra graça na casa. Então, uma vez que você foi alcançada pela graça,
A graça, ela tem o poder de mudar todo o ambiente, né? Então, quando você fala que eu colocava a mesa pro cara, ainda que ele não merecia, mas não era você, era a graça que estava sobre você e ele encontrou isso dentro da casa, né? Então, isso é muito interessante. Quando você fala desse processo de mudança, é poderoso isso, né, cara? Porque o arrependimento só muda a minha posição geográfica. Sim. Mas quem me muda de verdade é a graça de Deus, cara. E aí você vê, um posicionamento pode mudar toda a história. Porque Isso se ela aí. se posicionasse de uma forma diferente, talvez ela não teria chegado onde ela chegou hoje. E aí um posicionamento em servir, se humilhar, como ela disse, em Deus, cara, muda tudo. Maria, depois da minha esposa que eu admiro, você é a segunda pessoa que eu admiro. Testemunho. Muito fera. Como diz o Leandro, muito o homem fera. prega demais. Testemunho, olha. Ó, aproveitando aqui, Fala, você Tom. aí que quer ser o nosso patrocinador, aproveite. Tomei um susto Oferta agora. exclusiva, hein? Nossa, dona aproveitando. O que foi, gente? Oferta exclusiva, somente hoje, hein? Não Somente pode perder. hoje. Ajuda Procura nós. a gente, acessa lá nosso Instagram, lá tem o meu contato, pode me chamar, seja um patrocinador dessa mesa aqui, porque daqui sai muita, não somente direção, mas sai muito Deus. E a nossa sociedade precisa de Deus. Então você pode fazer parte. Talvez você não possa estar aqui, beleza, mas você pode ajudar isso a acontecer. Chama lá e não menospreze os pequenos começos, hein? Isso aí. Tô de olho, isso viu? Eu tô sentindo que Deus tá tocando Nós somos da onde, Dani? Qual que é? Nossa Na comunidade turquesa. amada. Onde que é? Onde que é? Comunidade, Fala aí, a Dani. comunidade Profeta. Rocha de Refúgio. Eu tô sentindo que Deus tá tocando na turquesa. Oh, meu pai do céu. Eu tô sentindo. Nós somos a comunidade Rocha de Refúgio, nós estamos situados na Avenida Brigadeiro Faria Lima, número 51. Por enquanto, nós estamos nos cultos de quarta-feira e domingo. Por Muito enquanto. bom. Porém, já estamos numa prospecção de um o segundo culto já. matinal, que vai ser o meu, com A igreja certeza. já não tá mais cabendo. Eu tô orando pra esse culto matinal. É isso aí. É isso aí. Eu acho que vai ser de todos O Thiagão nós. tá escrevendo igual médico, mano. Ô, Thiagão, eu acho melhor você falar aí. Eu não entendi. Fala, Thiago. Pode falar, Thiago. Agradece ao Fígaro Du, hoje presente. Fígaro, Muito bom. Fígaro Du. Fígaro Du, aquela RR é a sua? Não. Ô, parceiro, eu tenho um golzinho, se quiser trocar. Dá negócio. Hoje a casa tá cheia. Fígaro Du tem uma barbearia. Tem uma barbearia? Qual que é a barbearia do... Barbearia Fígaro Du. Ô, Fígaro Du, entra aqui no vídeo. Vem aqui, vem aqui. Ô, É podcast, Ó, tá Fígaro em Du. casa. Pode chegar. Faz seu Fígaro, jabá aí, você já depois tá passa seguindo no a caixa gente? ali com a gente ali, ó. Ela tá seguindo, vem cá. Isso, Vem cá, faz o merchan. Vai lá. Faz o merchan. Aê. Faz aí. Faz o merchan, faz o merchan. É seu momento. Obrigado por participar aí rapidinho aqui. Tiagão, obrigado pelo convite de estar aqui hoje. Muito fera. Vim aqui como convidado do Thiago e tô sendo ministrado aqui Uau, essa noite. muito Tá bom. sendo ótimo pra Que mim, bom, tá? que bom. Tô sentindo Deus em cada palavra que vocês estão dizendo aqui. Que bom, cara. Isso é bom. E aproveitando para fazer o merchan, Barbearia Fígaro Du fica situada na Avenida José Rangel Filho, número 837, Jardim Ponte Alta, Guarulhos, região do Bom Sucesso. Fala o arroba, o Isso arroba. aí. @Fígaro_Du ou Barbearia com 2 Is, ela tem 2 Ds, eu tenho Ó, 2 Is. oi. Fígaro Du, tá bom, pessoal? Muito Ó, bom. fala É isso aí. que tá assistindo aqui, seguir os caras, tem 15% de Muito bom. Muito bom. Rapaz, Deus abençoe. esse cara é um visionário, cara. Esse cara Muito bom, muito bom. ele tá semeando, ele é É isso aí, inteligente. Cara, e tá aqui com a gente também o Fabiano. O Fabiano... Cadê o Fabiano? É um cara que... O Fabiano é policial, meu irmão. Cadê? Vem. Isso aí. Não, vem cá, Vem cá, Fabiano, vem cá, Fabiano, vem cá, Fabiano. Cola aqui. Vem, Vem cá. É Cola o nosso aqui. segurança, meu irmão. Aqui Agora a gente tem não até anda segurança. É, aqui tá todo mundo em casa. Aqui é uma mesa, Aqui família. a gente tá protegido. Olha o Fabiano aí. O Fabiano tá aqui. Ele é policial militar. Deus abençoe todos os policiais militares. É isso aí, é Eu isso aí. tenho um cunhado também que é policial militar. Que Meu Deus, pai. Que Deus guarde vocês, Tio cara. Que Jesus. Deus Amém. proteja a vida de Em nome vocês. de Jesus. Em nome Isso de aí. Jesus, mano. Isso aí. Tamo junto. Um Nosso abraço, ó. respeito. Deus abençoe, cara. Valeu, valeu. Palmas pra polícia militar aí. Muito fera. É isso aí, É rapaz. isso aí, cara. Que bom, hein? Quanto Que tempo bom, a gente hein? tem ainda aí? Tá tranquilo. Acabou. Mais um pouquinho. Ah, cadê a plateia? Tem um chorinho, tem um chorinho.
Você não vai fazer nem ao vivo aqui, ô Thiago Lima? Ó, Thiago Thiago. Lima tá nem... Ah, não pode esquecer do Thiago Lima. Ó, Thiago Lima. Pega o pô, violão Thiago, lá. Deixa eu falar uma afina coisa o violão. importante aqui. O Thiago, ele é um cara que ele tem sido um canal É. de Deus aqui pra nossa vida, né? Isso aí, A isso gente aí. chegou aqui, Maria, a gente é sem eira, sem beira, sem lenço, sem documento. Só tinha um sonho só. Só tinha um sonho. Caminhando contra o vento. Caminhando contra o vento. Aí o Thiago olhou pra nós e acreditou na gente. Não isso tinha aí. nada disso aqui que você tá Verdade, vendo. não. Isso aqui foi tudo projeção dele, é ideia dele, é coisas que Deus assentou aí no coração dele. Isso é verdade. Essas paradas aqui, tudo de primeira linha, que você vê que parece que a gente tá num estúdio. Fera. Né? E nós estamos mesmo. Dele. Né? Então, assim, é um cara que ele tem se preocupado muito com a gente. Cada vez que a gente vem aqui gravar um episódio, tem uma coisa Tem uma nova. Ele novidade. tá lutando, tá correndo junto com a gente. Então a gente precisa honrar muito esse isso aí, cara. Isso aí, cara. Então coloque ele nas suas orações para que Deus abençoe ele. É isso né? aí. Segue ele lá, né? E você que quer gravar um podcast maneiro, de qualidade, Recomendamos. cara, tá aqui, ó. Recomendamos aqui Você que é mulher o ainda Thiago ganha Lima. caneca de- É, pô. Procura ele lá nas redes sociais. O homem é global. Tá É, avisando, o é homem é global. global. Só não tira foto com ele, né? Só não tira foto com ele que, né? É. Pode, né? Ah, não você posta que não, pode porque postar. as que ele postou tudo faleceu já, então É, melhor evitar. é melhor evitar. É melhor evitar. Eu poderia citar alguns nomes aqui, mas é Ele melhor é, legal, né? ele é produtor e coveiro, hein? Tá repreendido. É meu amigo, mas... Não, obrigado, muito obrigado. Tiagão, Não, obrigado. Ninguém quer Tem um fazer filho stories. pequeno ainda pra isso cuidar. é legal, Tiagão. Tenho Gente, 3 filhos ainda, mano. Ele vai dar uma palhinha no final? Vai, Tiagão, você precisa Você cantar. Pega o violão lá, dá uma palhinha pra Thiago. nós. Canta o louvor pra Não, ele não quer dar uma Nós. palhinha, não. Não quer não, Tiagão? Tá bom, tá bom. Gente, foi poderoso que a gente Muito viveu fera, aqui nessa muito noite. bom, Maria, muito muito bom. obrigado Nossa, eu tô por muito esses grata, momentos que a gente muito passou. feliz. Você viu, uma hora Estar passa aqui com muito vocês. rápido, né? Passa muito Passou rápido. Passa muito rápido. Só gratidão, tá bom? Dá um beijo no Leandro, que Deus abençoe vocês poderosamente. Obrigado por ele. Aos meus companheiros aqui, eu tava com saudade desses caras também. Também, a gente não também. se vê, você acredita? Pessoal aí do Refuge 5 Cast, nos ajude e fala pra esses caras que a gente precisa se unir mais. O próximo podcast vai ser na padaria, ao vivo. Vamos ser na padaria. Ô, Tiagão, dá pra levar essas câmeras lá na padaria? Se a padaria patrocinar, a gente grava. comer isso aí. croissant, Faz aí pouco do merchan, né, mortadela, da padaria. Café, Brincadeiras à faz parte, um ao mas é que a vivo. gente sente falta mesmo um do outro. A gente trabalha muito, esses meninos aqui, né? O Tom chega em cima da hora. Esse rapaz tem 2 gurizinhos pequenos lá Gêmeos. que Rapaz, eles ficaram com a estão Marcinha. terríveis, quebrando tudo. Né? Mas tá bom, graças a Deus. O Shell também, a vida corrida. Maria pegou trânsito pra chegar hoje aqui também. Eu vim lá de Louveira, meu Deus. Essa é a vida real, né? Essa é a nossa vida, né? Ainda bem que a gente tem um Nosso produtor dá aqui, né? dura ao Ainda bem vivo, que a assim. gente tem o né? Thiago. É. Aqui é Comenta, compartilha. Dá um like lá. Dá um like. Eu procuro Dá assim um pra like. ver, eu falo, eu tô cego, eu não tô entendendo. Eu acho que eu tô cego, viu, Maria? Acho que Dá tá uma moral pra gente. É isso aí. Like, É isso aí. compartilha. Pessoal, Deus abençoe vocês. Diegão, A palavra de a hoje. palavra final. Tamo junto. Grande finale. Ó, antes de falar a palavra final, eu queria mandar um beijo pra Aninha, filha da Bel. Outro dia ela me parou Oh, na igreja. meu Deus. Tio, é você que faz o podcast? verdade. Ela me quebrou. Famoso, tá Aninha, um beijo pra famoso. você, Aninha. Aninha, Bel, a gente tem que trazer a Bel aqui. Isso, vamos trazer. Um beijo pro Theo também, da Michel Bel. vai trazer a Bel. Pro Ju, Vai pra trazer. Bel, pra família toda. Tamo junto. Pra encerrar. Pra encerrar. Aqui é só graça. É só graça. Eu queria deixar uma mensagem. Lá no Efésios, lá no começo, o Paulo vai escrever a carta para a igreja de Éfeso. Ele vai falar que a gente foi escolhido muito antes foi escolhido antes da fundação do mundo. Antes de Deus criar o mundo, a gente já estava escolhido nele. Então, a mensagem que eu quero deixar para nós hoje é isso. Para a gente se apegar a isso, porque foi o que foi dito aqui. A gente não pode desistir das coisas. Toda vez que o processo apertar, se a gente lembrar dessa palavra, que muito antes do mundo ser criado, Deus já tinha escolhido a gente, isso é muito, cara. Se pensar que Deus, o Criador de tudo, já escolheu a gente, já predestinou a gente para poder viver esses tipos de história, para poder contar aqui no podcast, para poder abençoar as pessoas. Então não desista, cara. Não desista de você, não desista da sua família, não desista de nada. E que esse podcast possa abençoar você, sua família, que você possa compartilhar. A história da Maria inspira a gente, nos inspirou nessa muito, noite. muito, muito. E eu tenho certeza que através dessas histórias aí, a gente vai conseguir alcançar muitas pessoas. É isso aí. Certo? Tamo junto. Seja, E aí, mais seja alguma coisa? indesistível, igual a Seja Maria fala. indesistível. Seja indesistível, ó. Mulheres Muito fera. renovadas.
E a sua parte é Indesistíveis. mulheres indesistíveis. Aí, 1000 graus. Gostei desse Gostei. tema, né? Uma mulher Poderosa menina isso, hein? improvável se tornou uma mulher Acho que indesistível. eu vou lançar Fera. eu vou É isso lançar aí, uma Maria. conferência com esse nome e vou pegar uma. Eita, É isso aí. Maria, um ensaio rápido, tá? Quando eu terminar minha fala, todo mundo diz corta, tá? Tá bom. Como diz Maria Eduarda, Gente, eu amei o podcast. Sabe por quê? A pessoa que tá assistindo não fica cansado.